Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quarta-feira, 4 de outubro. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, pelo advogado, jornalista e cinéfilo Marcelo Pavão. E a gente vai começar conversando sobre a concessão da ferrovia interna do Porto de Santos para um grupo que são as 3 empresas que operam ferrovias aqui na Baixada Santista, MRS, a VLI e a Rumo, MRS Logística. A concessão é de 35 anos, o contrato começou a valer no dia 1º de outubro e ontem eles apresentaram uma locomotiva bonita, azulzinha, né, Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todo mundo. Boa noite para quem estiver nos assistindo à noite. Paulo, é muito legal quando a gente vem aqui para o jornal e uma notícia ela vem ao encontro do que a gente vem pregando há muito tempo. O ano passado a gente acompanhou aqui uma verdadeira vontade, quase que uma sana para desestatização da autoridade portuária, não se chegou ao modelo. O então ministro de Infraestrutura tinha como prioridade, o atual governador Tarcísio Freitas, a prioridade era a desestatização da autoridade portuária, acabou não acontecendo. E aí o que a gente recebe? Esse presente, que literalmente eu considero um presente, essa resolução da situação da FIPS. Qual que é? As 3 empresas que operam se juntaram, fizeram um termo onde vão ter mais de 3 décadas de concessão, onde nenhuma tem superioridade em relação à outra, que as 3 estão submetidas às mesmas regras e a autoridade portuária funciona como uma espécie de poder moderador. É isso que particularmente eu entendo que deva ser a desestatização ou até uma privatização. Nenhuma empresa sobre a outra. Qual que era o modelo que se estudava? Desestatizar a autoridade portuária, passar para a atividade privada, e aí poderia acontecer o quê? Uma das 3, por exemplo, das empresas que atuam na área ferroviária, poderia se sagrar vencedora, se sobrepondo às demais. No meu entendimento, Paulo, Benjamin, amigos e amigas, essa solução encontrada para a FIPS, né, para a Ferrovia Interna do Porto de Santos, com a supervisão da autoridade portuária, é a solução para o desenvolvimento do Porto de Santos. Basta falar que o investimento vai ser de 1 bilhão e hoje a capacidade é de 50 milhões de toneladas, a previsão em 5 anos é para ir para 120. É esse progresso que a gente precisa, Paulo. Nos últimos anos houve um certo investimento em ferrovia e a movimentação de cargas por ferrovias que entram, desembarcam e embarcam no Porto de Santos passou de 4% para alguma coisa em cerca de 30%, essas 50 milhões de toneladas a que o Pavão se refere. A previsão é de 120 milhões de toneladas num período de até 10 anos, foi o que o Anderson Pomini, presidente da autoridade portuária, ressaltou ontem na entrevista, 120 milhões, de 50 para 120, em até 10 anos. Agora, uma perspectiva interessante é a da pera ferroviária, né? Porque tem situações de manobras dos trens no Porto de Santos insuportáveis, inclusive em frente ao terminal de passageiros atual, né, Benjamin? Boa tarde a todos, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Eu tenho algumas ligações afetivas com o Porto de Santos. O meu sogro, ele foi chefe do tráfico de locomotivas do Porto. Então ele tem um carinho muito grande por isso. Não sou um conhecedor da área do Porto, mas gostaria de dar alguns pitacos depois da explanação do Pavão e do Paulo Schiff. Primeiro é mostrar minha grata surpresa. Acho que a gente que trabalha em algum momento na mídia, a gente sempre vê o lado negativo. A gente até brinca que o Pavão é o São Tomé, que não acredita em nada. Eu confesso que eu fui um pouco São Tomé. Quando o Porto de Santos passou para a influência do Márcio França, o que ia acontecer com o Porto? Ia ser privatizado ou não? E quando eu vejo a indicação do Pomini, o Anderson Pomini, um advogado especialista em direito público, tinha trabalhado na segurança pública, não cabia muito no Porto de Santos. Qual era o conhecimento dele, o conhecer dele? E ele é uma grata surpresa.
Eu acho que neste período que ele está à frente da autoridade portuária, sobrevivendo inclusive à troca de ministros, ele deu uma nova cara ao porto, uma pujança. A gente vê entraves históricos sendo limpados, o Porto Valongo é um indicativo disso, a construção dessa pera e esse grande acordo entre as três empresas do setor ferroviário para gerir melhor a malha ferroviária do Porto de Santos. Então eu acho que a gente tem que se manifestar a favor disso e oxalá que ele continue na autoridade portuária. Porém, eu sempre há um porém, e a minha veia satírica vai dizer o seguinte, eu só espero que a Rumo, participante desse consórcio, seja mais eficiente para gerir a ferrovia do que foi para a construção da passarela ali do terminal que liga a alfândega. Aquilo é uma vergonha. O elevador não funciona, fizeram uma passarela digna de vergonha alheia. Era outra pauta, essa é outra pauta. A ligação por sobre a via pública, né? O sistema viário do porto para veículos terrestres, a ligação do lado de Santos, o acesso à ligação por balsa até Vicente de Carvalho, foi modificada foi inaugurada, né, no começo desse ano, inclusive com a presença do ministro Márcio França, e até agora foi só chabu, né, Pavão? Não só chabu, né? Projeto mal feito. Projeto mal feito, arquitetos se manifestando, engenheiros se manifestando, foi tudo mal feito. Agora, o que é importante... O Benjamin lembrou bem, essa obra foi uma obra pactuada pelo Porto e a cidade com a Rumo. Com a Rumo. Então, assim, vamos dar um crédito à diretoria da Rumo e fazer um apelo aqui. Verifiquem os profissionais, verifiquem os projetos, verifiquem o que precisa ser consertado. Não dá, porque a população ela só tem um lado para reclamar, que é a Rumo, porque houve uma compensação e a Rumo fez a obra. Então, vamos aqui dar um crédito e falar, diretoria da Rumo, talvez não esteja chegando a vocês a situação real dessa passarela. Ela é horrível, todo mundo reclama, ela tem problemas na sua estrutura do planejamento, isso falado por engenheiros e arquitetos. Dá uma olhadinha, vamos ver, porque senão a gente vai ter obrigação de falar. A responsabilidade e a omissão é da Rumo, porque não é possível. Eu fui puxar hoje na internet a quantidade de matérias que denunciam as paradas do elevador. É assim, a média de 1 por mês e mês que tem 2, 3 vezes. Não dá para ser isso numa obra que foi recém-inaugurada. Não dá para a gente colocar isso como uma obra, a engenharia realizou. É uma vergonha essa obra, precisa ser revista. Um conceito básico de engenharia é que quanto mais tempo se gasta no projeto, melhor vai funcionar a obra. Foi mal projetada, essa aí foi mal projetada e foi pior executada. Mas já que a gente está falando de trilhos, Benjamin, os trilhos de São Paulo, capital, que ontem ficaram frios, né? Os trens e os vagões do metrô não ocuparam os trilhos ontem, voltaram a percorrer esses trilhos hoje. Os funcionários do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e até os da Sabesp encerraram a greve de ontem, que transformou a capital num inferno, num caos. Eu acho que eu estava tentando fazer o link dessas duas matérias, Paulo. Primeiro, assim, é a primeira vez que eu vejo São Tomé da bancada dando um voto de confiança. Algo está mudando no coração empedernido de Marcelo Pavão. Eu brinco que a gente tem duas maneiras de observar um copo com água pela metade. Ou está meio cheio ou meio vazio. Que bom que eles não fizeram uma catapulta, porque só falta isso, catapultar a pessoa para o outro lado. Essa obra é uma vergonha da engenharia nacional. Parece que quando você dá um castigo para o teu filho e ele você obriga ele a pedir desculpas, ele obriga de má vontade. Eu não peço. Ou tá bom, tá desculpado. Aquilo é muito mal feito. Se fosse público, a gente estava vociferando. É particular, é fácil. Demole, faz outra. A Rumo tem dinheiro para isso. A Rumo sabe do que está acontecendo. Quanto à greve de hoje, eu não sou a favor de greve pela greve. É uma greve que foi uma greve política,
eu defendo que existem outras maneiras de fazer greve sem prejudicar o trabalhador. Porém, defendo incessantemente o direito à greve. A minha sugestão sempre é não cobre a catraca, põe uma marca no corpo, diga o teu descontamento. Esta greve é uma greve política porque ela procura te proteger da privatização da Sabesp, que talvez seja um dos maiores absurdos que eu já ouvi na história. Uma empresa lucrativa, uma empresa eficiente, que consegue levar água e esgoto para quase 97% da população do estado de São Paulo, há quase 350 cidades do estado de São Paulo que tem 100% de cobertura de água e esgoto, e o governador birrento quer privatizar. Talvez seja um bom momento para fazer caixa, se preparando para próximos pulos eleitorais. Não tem justificativa da Sabesp. Mas, e novamente, a minha veia satírica é muito forte, ontem o governador deu ponto facultativo numa tentativa de diminuir o caos, esvaziar o resultado da greve, e disse claramente que as linhas que já foram privatizadas iriam suprir uma parte da necessidade. Pasmem, a linha privatizada, uma delas, não funcionou, teve problemas. Será que é dar rumo? O Opinião Litoral volta e o Marcelo Pavão comenta essa questão da greve que foi encerrada na noite de ontem, da Sabesp. Teve greve até no aeroporto de Congonhas privatizado, mas principalmente do metrô. Metrô e CPTM é uma greve que afeta todas as pessoas praticamente de São Paulo, menos quem anda de bicicleta, né? Mas afeta. Mas afeta também. A gente comenta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando as notícias com você. Faltou o Pavão comentar o encerramento da greve que transformou São Paulo num inferno nesta terça-feira ontem. Paulo, eu queria analisar primeiro, eu sou advogado trabalhista, vai quase 30 anos, sou defensor do direito à greve, mas o movimento que ontem a gente observou, ele é vergonhoso, patético, ridículo e revela o despreparo dos sindicatos. E eu vou fazer um paralelo. Durante toda a pandemia, eu estive nessa bancada aqui e defendi a ciência. Então, havia críticas à vacina e a gente sempre falava, a Anvisa disse o quê? O Butantan disse o quê? A Fiocruz disse o quê? O que a OMS disse? E a gente foi pautando as nossas opiniões em relação ao que os órgãos oficiais de saúde falaram. Posto isso, a gente vem para a Sabesp. O Benjamin falou no bloco anterior, é uma burrice muito grande privatizar, tem gente que fala que é porque esse preconceito com o capital privado. Onde que eu quero colocar essa comparação? O que eu espero é que os urbanitários, os ferroviários, os rodoviários, ou seja, os sindicatos, apresentem questões com conteúdo e falando por que somos contra a privatização. Porque a privatização vai ocorrer isso. Nossos estudos mostram isso. A população vai perder, a população vai ganhar. Isso tanto da privatização quanto da manutenção da estatização. Eu gostaria de ouvir e ver dados concretos, profissionais capacitados, dando as suas opiniões, os seus vereditos. Porque o que a gente viu ontem foi, de uma forma absolutamente irracional, os sindicatos simplesmente colocaram toda a população, pelo menos da capital e da grande São Paulo, contra a estatização, a manutenção. Por quê? Porque enquanto os urbanitários, os outros funcionários estão de braços cruzados, todos os trabalhadores que precisavam desse transporte foram prejudicados. Onde que eles querem chegar colocando a população contra? No mesmo fim que os bancários chegaram, fizeram tantas greves inúteis que ninguém mais sente falta de bancário. E as agências estão fechando. É isso que o sindicato dos metrôs, dos trens, o sindicato da Sabesp e o sindicato dos aeronautas aeroviários também querem entrar, porque não me soa bem isso. Então,
fica aqui uma dica, sindicalistas e pessoas que apoiam ou sejam contra. Vamos para o debate com conteúdo, olha, eu sou favorável à estatização por causa disso, eu sou favorável à privatização. Como lembrou o Benjamin, durante a paralisação, o governador Tarcísio, infelizmente, subiu no palanque para elogiar as linhas privatizadas. No momento que ele estava discursando, uma delas parou. Então a gente precisa parar com as eleições. A turminha do faz arminha, a turminha do faz L, precisam guardar seus dedinhos. Isso é coisa da Eliana, sabe, da música dos dedinhos. E vamos trabalhar, vamos fazer. Se é bom ou é mal ter a Sabesp como uma entidade pública. Por que a gente deve manter ou por que não deve manter? É esse o debate que eu quero. Eu quero opinar com técnica, não por axiologia. E, infelizmente, os sindicalistas, eles perderam o bonde da história, pararam uma cidade, a maior cidade do país, prejudicaram milhões de pessoas e aí fica o quê? Foi punido, desrespeitou a decisão judicial, teve que voltar com o rabinho entre as pernas e aí só o trabalhador se perdeu. Então, está muito errado, atualizem, sindicalistas se atualizem, governo explique por que é bom ou mal. Porque na Europa, por exemplo, todos os países que privatizaram todos os serviços públicos essenciais estão voltando atrás. E eu só queria encerrar fazendo uma lembrança. Serviço público essencial tem um filminho que está fazendo 36 anos, chama-se Robocop. Assista o Robocop em qualquer versão. O que é o Robocop? Terceirizaram a segurança pública. O que a empresa fez? Dominou a sociedade. É isso que a gente quer? A gente precisa pensar na privatização e que nível que a gente quer a privatização ou a estatização. Em Praia Grande, um cartão postal, uma marca da cidade, é uma estátua dos deus dos mares, Poseidon para os gregos, Netuno para os romanos, que é de 1956, quando Praia Grande ainda era um distrito de São Vicente, né? É uma marca da cidade. O Netuno está feio, está sujo. A explicação da prefeitura para a falta de conservação, para a má conservação da estátua, é esdrúxula, que as pessoas fazem um mau uso do espelho d'água que tem em volta. Coloca um gradil, protege a estátua do Netuno. Agora, é muito ruim que ela esteja A imagem mostrou claramente, não é, Benjamin? Eu acho que a gente tem um concurso que eu até ia propor para os nossos ouvintes. Primeiro eu queria mandar um beijo para a Zezé da POSP, que falou que é uma ouvinte, adora o Marcelo Pavão, adora o meu comentário e que achou o Paulo Schiff muito bonito. Ela viu ele sexta-feira num ato público que a gente estava juntos. Mas eu ia brincar, Pavão, com o Dídimo Pavão, que assim, a estátua do Netuno, ela compete com a estátua do Borba Gato em São Paulo, diz ser uma das mais feias do Brasil. Quando eu vou lá, eu tenho a sensação da cena final do Planeta dos Macacos, e aí o spoiler, o filme é da década de 60, 70, em que ele vê a Estátua da Liberdade destruída, semi-enterrada na areia. É muito feia. Por ser muito feia, acho que a prefeitura poderia fazer um plano urbanístico naquela região. Eu discordo de colocar o gradeado. Eu acho que existem soluções arquitetônicas que poderiam deixar mais bonita. É um ponto turístico, junto tem a estátua de Iemanjá, é usado para o culto das religiões de matriz africana, mas acho que está muito abandonado. A prefeita Chine deveria dar uma olhadinha com carinho nessa nossa região carente de interações humanas que melhorem o turismo. Nós vivemos, Santos, Praia Grande, do turismo na praia, Deus deu de graça. Mas não custa nada embelezar, fazer um mirante, talvez mudar, fazer uma outra estátua. Fica a sugestão. Paulo, eu só gostaria de pontuar a seguinte situação. Eu acredito que não tenha sido a prefeita a Raquel que tenha dado a esclarecimento de que o problema é a má utilização do espelho d'água. Mas eu faço um apelo à prefeita, a quem eu simpatizo, que cobre, porque provavelmente tem algum profissional da prefeitura que recebe, não apenas para manter limpo, mas para supervisionar a limpeza. E eu tenho certeza que essa pessoa precisa ser cobrada, porque não dá para você ter um desprezo com o patrimônio público como a gente tem. E Praia Grande é uma cidade que está numa evolução tão bonita, está num crescimento tão legal, merece atenção para a sua história, como o Paulo falou.
É bem antigo esse monumento, é emblemático e ele merece atenção, como todos os outros. Mas, prefeita, dá uma olhada, tem algum assessor que não está fazendo o trabalho direito. Só para aproveitar a história, Netuno pune Praia Grande, é o deus dos mares. A última vez que ele foi ofendido, caiu Troia na batalha entre os gregos e troianos. Cuidado, Raquel. Olha, tem uma música do Peninha que o Caetano Veloso fez muito sucesso com ela, Sonhos, né? Que fala assim, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Tá faltando um pouco de amor, tá faltando um pouco de cuidado aí com a estátua de Netuno em Praia Grande. Aliás, em várias estátuas, não só de Praia Grande, vários monumentos, mas em toda a Baixada Santista. Talvez os prefeitos daqui, e a prefeita Raquel Kine em especial, pudesse dar uma olhada em Salvador, onde os monumentos são muito, muito, muito bem conservados. A gente vê o respeito das autoridades públicas e da população pelos monumentos. Agora, Pavão, o novo passaporte brasileiro começa a ser emitido hoje. É um cidadão de Campinas que tem o primeiro que foi emitido, né? Já foi emitido a essa altura. Paulo, finalmente a gente chega, né, no primeiro mundo dos documentos de viagem, né? Porque agora são 3 verificações visuais, várias marcas d'água, ou seja, para falsificar o passaporte brasileiro, agora a coisa vai precisar de outros patamares. Estava na hora, o nosso passaporte, ele estava sendo feito de uma forma antiga e que possibilitava a sua falsificação à torta e à direito. Então, assim, a gente tem que comemorar. A gente estava falando da FIP, a gente está falando de conservação do passado e a gente está falando do nosso direito de ir e vir assegurado contra as falsificações. Bola dentro. Eu sou muito contra documentos, quanto mais documentos. Eu lembro do Hélio Beltrão, que tinha o Ministério da Desburocratização. A gente tem diversos documentos, a gente pode já melhorar isso. Com a informatização, o papel, o carimbo, já vai se tornar obsoleto brevemente. Mas o Pavão tocou num dado que é verdade. O passaporte brasileiro era muito procurado por ser fácil de falsificar. Até o líder da Coreia do Norte parece que tinha um passaporte brasileiro e teve um tempo escondido. Dizem até que ele teria vindo ao Brasil. Sim, se passou, também passou desapercebido, a gente confundiu com outro coreano. Mas é um avanço. Tão importante é o avanço também que a gente pudesse desburocratização a obtenção do passaporte. Hoje já é terceirizado, tem diversos pontos, inclusive no shopping. Talvez seja o momento da gente chamar um pouquinho a autoridade brasileira para o que passa com os brasileiros quando querem ir para os Estados Unidos. O desrespeito que a gente sofre para conseguir um visto de entrada nos Estados Unidos. Talvez o Lula, que é um grande embaixador, entre aspas, do Brasil, pudesse fazer uma conversa séria quanto a isso. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Não que eu queira ir. Voltando com o Opinião Litoral, Marcelo Pavão, o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Ninguém aqui é especialista em nenhuma religiosidade, mas a notícia é de que no Vaticano, a partir de hoje, 464 bispos, cardeais, pela primeira vez com presença de mulheres com direito a voto também, decidem o futuro do catolicismo. Parece que vai ser agitada essa 16ª edição do Sínodo dos Bispos, porque inclusive vai se discutir a possibilidade do casamento dos padres e da participação de mulheres como sacerdotisas, uma palavra que praticamente não se usa, né? Na Igreja Católica nunca se usou essa palavra sacerdotisa, Pavão. Então, a gente está num momento histórico, né? O Papa Francisco, ele é um revolucionário. A história vai registrar, porque ele está tocando em pontos que a Igreja Católica evita há 2000 anos de falar. Então, ele está mudando conceitos, ele está alterando a estrutura do cardinalato,
principalmente visando, ele está com 85 anos, não deve ser Papa por muito tempo. Ele já disse que irá renunciar, sim, da mesma forma que o Ratzinger, na hora que ele entender que não tem mais condição de continuar conduzindo a igreja. Agora, principalmente, ele está enfrentando o ranço da Igreja Católica, aquele ranço que insiste em destruir a religião. Aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia favorável ou contra. O fato é que a religião católica, ela tem um ranço que impede que as pessoas participem como desejam fazer. E outras religiões, abrindo portas, abrindo possibilidades, estão conquistando esses fiéis. Então, o Papa Francisco, ele está deixando claro que o seu sucessor será alguém muito parecido com as suas ideias para continuar essa reforma, porque não é fácil e a resistência é muito forte. Inclusive, um dos temas que vai ser discutido e que também provoca muita polêmica é a reaproximação da Igreja Católica com pessoas em segundo casamento, divorciadas, e também com LGBTQIA+, o grupo das orientações sexuais. Paulo, eu vou só discordar de você. Eu estudei muito sobre o sínodo, eu sou oriundo da Igreja Católica. E assim, você vai discordar que você vai dizer que você é um especialista quase em um religiosidade. especialista. E você também é um especialista em religião. Essa é a minha discordância. O Paulo, para quem o conhece pessoalmente, sabe que ele é um homem extremamente iluminado e iluminador. A princípio, a minha primeiro problema quanto ao sínodo. Primeiro, é um sínodo que algumas pessoas chamaram de sínodo secreto. Sabe por quê? Ninguém sabe o que está acontecendo. Há algum tempo atrás, qualquer coisa que o Papa falava, a igreja repercutia, todos discutiam na sociedade. A imagem cristã, católica do Brasil era muito forte. Hoje, perdeu muito a relevância. Segundo ponto, esse é um sínodo sobre o sínodo. A primeira discussão que o sínodo vai ter que travar é se o sínodo é importante para a igreja, porque o sínodo não existe na hierarquia da igreja. Hoje a hierarquia é feita pelo Papa, que é infalível, e pelo colégio cardinalício, os cardeais. Esses colégios têm associações. O sínodo é um instrumento que foi utilizado recentemente pelo João XXIII, depois Paulo VI e pelo próprio Papa Francisco. Mas a igreja não sabe bem o que ele faz, se ele tem poder de decidir e falar de fé ou não. O Papa Francisco, como o Marcelo Pavão, que eu vou chamá-lo de Dídimo, depois eu explico por quê, ele é um revolucionário, mas ele está no que eu chamaria de uma sinuca de bico. 2 dias antes do sínodo começar, alguns cardeais representativos da África, da poderosa Alemanha e do poderoso Estados Unidos, que apesar de não ter um número de fiéis tão grandes, tem muito dinheiro, são dioceses muito ricas, fizeram um questionamento formal ao Papa, chamado dúbia, em que o Papa só pode responder sim ou não. Uma das perguntas é o seguinte: pode o Papa ou o sínodo mudar a uma orientação histórica e vinda de Deus da igreja? Essa orientação histórica é sobre o tratamento aos homossexuais. Para as correntes conservadoras, a Bíblia diz claramente que eles não são aceitos. Uma segunda dúvida que eles levantaram é: o Papa pode perdoar mesmo aqueles que não se arrependem? Para a gente, não quer dizer muita coisa. Mas se sexo entre homossexuais for pecado e a pessoa continuar fazendo sexo, ele está continuando o pecado e não pode ser perdoado. O Papa está numa sinuca de bico. Se ele diz que isto será acolhido pela igreja, ele diz que a igreja durante 2000 anos errou ao punir, inclusive queimando pessoas que tinham relações sexuais com iguais, os sodomitas. Para nós, que vivemos numa sociedade plural, diversa, que acolhemos os diferentes, isso é muito natural. Para uma igreja que está caquética, empedernida, é difícil quebrar as amarras históricas que ela mesma construiu. Oxalá, e aí o trocadilho, o Papa seja abençoado.
Essa 16ª edição, Pavão, começa no dia de São Francisco de Assis, um dos santos mais importantes da Igreja Católica, né? Do qual eu sou fã, não? Eu não sou, eu sou um admirador da vida, do trabalho. E assim, é o santo mais, para mim, é o mais simpático, é aquele que até você encontra um monte de coisa, mas do São Francisco é gostoso você falar. Eu sigo São Francisco. São Francisco é o Raul Seixas da igreja, é o maluco beleza. Então Fala com os animais, com a lua. Eu sou fã, eu gosto e tento obter informações, porque é o meu santo de maior carinho, vamos dizer assim, Paulo. Agora, o nascimento dele foi dia 3 de outubro, né? Mas o dia dele é hoje, 4 de outubro. Os santos são venerados no dia da morte, não pelo nascimento, porque a morte seria a glória para Deus. São Francisco... O falecimento foi no dia 3, eu errei, eu falei errado. Você trocou as datas. Primeira vez que os números pegam. Não, o falecimento dele foi no dia 3 e hoje é dia 4, E a comemoração dia né? 4, que é a canonização, se eu não me engano. São Francisco é o revolucionário da Igreja Católica. Existe uma igreja fundada pelos discípulos, os apóstolos de Cristo, e uma igreja reformada por São Francisco, que ele ousa dizer o seguinte: bem-aventurados todos os que sofrem, os que pecam, sem exceção. Ele não julga, ele acolhe os excluídos, ele acolhe os animais, e ele é acolhido por uma igreja decadente. Ele vai lá pôr o dedo na ferida com o próprio Papa. E ele vai pedir uma coisa que na época, Pavão, foi revolucionário: o direito de ser pobre. Porque a igreja vivia no luxo. Tanto que ele é considerado o homem do primeiro milênio da Igreja Católica. Existem os doutores da lei, Santo Agostinho, existem os discípulos de São Francisco, Santo Antônio, mas ele é o homem mais importante depois de Cristo nessa igreja. Talvez Paulo tenha uma briga com ele também. Eu gosto do lema dos franciscanos: paz e bem. Não precisa dizer mais nada. Vírgula, o meu santo predileto é São Judas, esse é porreta. Ele morreu no dia 3 de outubro de 1226, então... Que horas? Não especifica aqui. A oração dele é muito, muito linda, né? Senhor, onde houver a discórdia, que eu leve a paz; onde houver treva, que eu leve a luz; onde houver ofensa, que eu leve o perdão, e por aí afora, né? Deveria ser lida no Congresso Nacional todo dia? Da vossa paz. Foi deturpada no Congresso Nacional aquela história do dando que se recebe, né? Sim. Do São Francisco, que é justamente o contrário da atitude de muitos dos nossos parlamentares, principalmente os do Centrão, que estão em evidência nesse momento. Na Amazônia existe um momento de seca. A adesão dos Estados Unidos e da Suíça ao Fundo Amazônico, e também se relaciona a seca no Amazonas atualmente com o aumento da temperatura no Oceano Atlântico, um aquecimento anormal. Já existe o El Niño do Pacífico, né? Nas águas em torno do Equador, perto do Equador. Agora também um aquecimento anormal das águas do Atlântico. Paulo, o que está acontecendo na Amazônia é o resultado do que a gente está fazendo com o planetinha, né? O planeta está cansado, o planeta está doente, e o mundo todo queimadas, devastação, assoreamento, destruição. E as imagens que a gente vê do Amazonas, o Rio Negro absolutamente seco, coisas que nunca aconteceram. Então, não dá mais para a gente ignorar que a gente precisa cuidar do que é nosso. Não dá mais para a gente ficar só falando assim: vamos derrubar tudo, vamos tocar fogo, vamos plantar soja, vamos colocar gado, vamos fazer isso, porque estão morrendo. Hoje, por exemplo, hoje é dia 4 de outubro, as aulas das crianças ribeirinhas já acabou, porque não dá condição das pessoas irem para onde está a escola. Era pelo rio, não dá mais, são quilômetros, às vezes horas de distância. Então, se a gente não parar com essa história de ficar
olha, não está acontecendo nada, isso é coisa da esquerda, a esquerda que diz que está tendo aquecimento global, a camada de ozônio não existe, e não sei o quê, porque a gente ainda está enfrentando gente que acredita que a Terra é plana. Então a gente precisa evoluir, a gente precisa cuidar, cada um do seu quintal, cada um da sua casa, cada um da sua vida, para a gente ter empatia por os outros. O que está acontecendo na Amazônia era uma tragédia anunciada que foi agravada por elementos naturais. O El Niño, o aquecimento das rotas, das marés. Simplesmente nós estamos colhendo aquilo que a gente semeou. E a gente não pode esquecer. Quando era criança, tinha aquele bordão. O Brasil é terra de tudo. Planta que tudo dá e não sei o quê. Água é abundância. A água está acabando. Está tudo acabando, nossas reservas estão acabando, o planeta, tem países que já não tem mais água potável. Então a gente precisa cuidar. Se a gente continuar dando de cara, dando de ombros com a situação do planeta, pensa no seu filho, pensa no seu neto. Você pode estar no mais aqui, mas pensa no seu filho, pensa no seu netinho, pensa nas crianças do futuro. Você quer um país, um planeta que não tenha água, que não tenha comida, que não tenha oxigênio? Então, vamos tratar agora disso, porque as crianças merecem. Você sabe que eu estava com muito medo, Pavão, que você falasse que a Terra não é plana, mas agora é One Piece, né? Tudo cheio de água, com uma faixa azul no meio. Mas eu estava com medo dessa notícia, porque eu ia me perder nos números. E eu sei que eu não posso errar em números aqui, que senão tiram a minha pele. Os Estados Unidos estão doando, neste momento, para esse Fundo Amazônia, 3 milhões de dólares. A Suíça dando 30 milhões de reais, o que dá aproximadamente 45 milhões de reais. Os Estados Unidos prometem, nos próximos anos, chegar a quase 450 milhões de dólares para esse fundo. Acho que a gente, e em alguns programas anteriores, a gente questionava muito as viagens do Lula. O Brasil mudou de cara. Existe uma nova conversa mundial, uma nova diplomacia em que o presidente é muito responsável. O Fundo Amazônia, ele foi interrompido durante o último governo por perda de credibilidade. Os países nórdicos, que são os maiores financiadores, interromperam. E está havendo um resgate disso. A gente tem que lembrar que o Fundo Amazônia é uma medida paliativa de compensação para o país que promete proteger as suas reservas verdes, a sua floresta. Não passa pela quebra do destino, da autoridade do país sobre a região da Amazônia, mas sim que o mundo reconhece que nós prometemos fazer a lição de casa. Essa lição de casa já está atrasada. A gente lê notícias no mundo inteiro de áreas que estão sofrendo degelo. Nós tivemos no ano passado uma das maiores secas do Pantanal, que quase inviabiliza inclusive a novela de ser filmada lá, porque estava seco. Hoje, o maior rio em volume de água do mundo, o Amazonas, sofre uma seca. São fenômenos cíclicos, mas que estão sendo exacerbados. E aí eu volto a fazer a brincadeira. Prefeita de Praia Grande, não brinca com Netuno, não. Olha a falta d'água, olha os maremotos. Vamos cuidar do planeta e da estátua. Esses recursos para a Amazônia, eles são bem-vindos principalmente para a recuperação dos organismos de fiscalização. A gente teve no mês passado, em setembro, a notícia da prisão nos Estados Unidos de 2 contrabandistas de ouro. O volume de ouro levado da reserva Yanomami é alguma coisa em torno de 6 bilhões de dólares, não é, Pavão? Exato, 6 bilhões, se não me engano, de reais. De dólares, 6 bilhões de dólares. E uma coisa, assim, uma coisa espantosa. Bilhões. E uma coisa espantosa, existem estados no Brasil, Roraima é um deles, onde a produção oficial de ouro é zero e saíram bilhões ilegalmente. É inadmissível que as autoridades não tenham visto isso. Senão a gente vai ficar que nem aquela situação da apreensão da madeira ilegal o ano passado, ano retrasado, que o superintendente da Polícia Federal denunciou que aquilo era madeira roubada, madeira ilegal. O governo simplesmente passou por cima. O que ele fez, então o governo? Colocou o superintendente para fora. E agora, aquela madeira, o ouro, está tudo batendo aonde? Nos Estados Unidos, processos lá
estão fazendo movimentar a máquina aqui. É uma vergonha para esse país e é uma vergonha para a população brasileira que ainda aceita ser enganada, bate palma ainda para essas autoridades que enganam a população, destruindo a Amazônia, os nossos minerais, as nossas riquezas, e o pessoal ainda fica falando que é tudo tem que ser derrubado, porque temos que plantar soja, temos que criar gado na Amazônia. E, infelizmente, ainda tem gente que defende esse tipo de atitude. Teve uma apreensão também da Polícia Federal, essa brasileira, e aí o Pavão tem razão, de 6 bilhões de reais. Mas aí não é só ouro, tem madeira também, tem outros elementos. Se inserem nisso, um comentário que o Pavão, acho que foi no último programa, que é sobre a revogação da multa do Jair Messias Bolsonaro. Quando ele foi pego pescando em área imprópria, ele não só cancelou a multa, como mandou demitir ou transferir o fiscal e queria acabar com a área de proteção. Então, acho que tudo isso está inserido na boiada que foi anunciada e, infelizmente, passou por este país. Está passando ainda a boiada. Não é que passou, está passando. É tão grande que ainda continua passando. Continua passando. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.